Roma, ano 235 d.C. Nos salões de mármore do poder imperial, um imperador se preparava para cometer o ato mais escandaloso já registrado na história antiga. Não era uma batalha sangrenta nem uma conspiração política. Era algo que abalaria os alicerces de Roma em seu núcleo mais íntimo. Maximino, o Trácio, forçaria seu próprio filho a se vestir como mulher e se casaria publicamente com ele, diante do olhar atônito do Senado e do povo romano. O que você está prestes a ouvir não é ficção nem exagero, mas um episódio histórico documentado que mostra até onde a loucura do poder absoluto pode chegar. É a história de um imperador bárbaro, temido por sua força brutal, e de um filho cuja beleza se tornou sua condenação. Uma história que revela como obsessão, paranoia e corrupção moral podem arrastar um império inteiro para o abismo. Se você acha que já conhece os excessos de Roma, espere. Porque o que Maximino fez desafia não apenas as leis, mas os limites mais profundos da civilização. Fique, pois esta história real vai arrepiar você do primeiro ao último segundo. O Império Romano do século III estava à beira do colapso. Um mundo em chamas, guerras civis intermináveis, invasões bárbaras penetrando cada vez mais as fronteiras, inflação descontrolada que tornava o dinheiro menos valioso que o metal com que era cunhado, e imperadores que duravam apenas meses no poder antes de serem assassinados por seus próprios soldados ou rivais políticos. Este período, conhecido como crise do século III, foi um dos mais sombrios da história romana. Roma, outrora símbolo de ordem e estabilidade, havia se tornado um império devorado pela incerteza. A autoridade do Senado havia desaparecido, o exército ditava quem reinava e quem morria, e a população vivia presa entre a violência e a fome. No meio desse caos surge uma figura que personificava o que a elite romana mais temia, Caio Júlio Vero Maximino, um gigante vindo da Trácia. Ele não tinha linhagem nobre, educação clássica nem respeito pelas tradições romanas. Era filho de um pastor godo e de uma mãe alana. Mas o que lhe faltava em refinamento, compensava com algo que Roma não podia ignorar, força bruta e um instinto impiedoso para a guerra. Enquanto a aristocracia romana se agarrava aos seus costumes, as legiões viam em Maximino um homem feito para os tempos sombrios. E, naquela Roma quebrada, um bárbaro implacável estava prestes a se tornar imperador. Maximino não era o típico imperador romano. Não descendia de uma família aristocrática, não havia passado por escolas de retórica nem recebido a educação de príncipes. Seu berço era a fronteira selvagem do império, e seu mestre, a guerra. Mídia mais de 2 metros de altura, um monte de músculos e brutalidade que, desde jovem, era temido em todos os acampamentos militares. Sua reputação começou a crescer sob o reinado de Septímio Severo. Nas campanhas contra os germânicos e britânicos, Maximino ganhou o respeito e o medo de seus companheiros. Dizia-se que podia lutar por horas sem descanso, suportar ferimentos que matariam qualquer outro homem e que sua ferocidade era tanta que até os inimigos bárbaros o mencionavam em suas canções de guerra como um demônio de Roma. Mas seu momento decisivo veio anos depois, em 235, durante a campanha no Reno. O imperador na época era Alexandre Severo, um jovem fraco, dominado por sua mãe Júlia Mamaeia. Suas tentativas de negociar com os germânicos em vez de enfrentá-los em batalha enfureceram as legiões. Para os soldados endurecidos, essas atitudes não eram diplomacia, mas covardia. Nesse clima de frustração, Maximino soube aproveitar a oportunidade. Com a força de um touro e a astúcia de um predador, conquistou as tropas, incitou seu descontentamento e finalmente liderou uma revolta. O resultado foi brutal, Alexandre Severo e sua mãe foram assassinados em seu próprio acampamento. Pela primeira vez na história, um bárbaro inculto, sem sangue romano nas veias, foi proclamado imperador pelas legiões. O Senado recebeu a notícia com horror. Um homem que desprezava tradições, que não conhecia leis nem filosofia, agora ocupava o trono mais poderoso do mundo. Mas ninguém pôde detê-lo, o império estava nas mãos de Maximino, o Trácio, um imperador nascido não da linhagem, mas da violência. O que ninguém imaginava era que o mais aterrorizante em Maximino não seria sua brutalidade na guerra, mas a relação doentia e perturbadora que desenvolveria com seu próprio filho. Desde o dia em que foi proclamado imperador, Maximino deixou claro que seu filho Máximo seria o centro de seu mundo.
Com apenas 18 anos, o jovem foi nomeado César e herdeiro do trono. Mas logo ficou claro que essa designação não era apenas política, refletia uma fixação que ultrapassava qualquer amor paternal. Máximo era o oposto de seu pai, belo, delicado, com traços que se encaixavam no ideal estético romano. Sua pele clara, cabelos loiros ondulados e corpo esguio faziam se destacar em uma corte acostumada à rudeza militar. Para qualquer um, isso teria sido motivo de orgulho. Para Maximino, tornou-se uma obsessão perigosa. Primeiro vieram os gestos de controle excessivo, proibiu que jovens se aproximassem dele, demitiu todos os tutores masculinos e os substituiu por mulheres. Os guardas que o protegiam foram escolhidos por sua idade ou falta de atratividade, como se toda Roma representasse uma ameaça aos olhos possessivos de Maximino. Depois, essa obsessão avançou para a aparência. O imperador, que nunca havia se interessado por moda, começou a supervisionar pessoalmente as roupas e adornos de seu filho. Não escolheu armaduras nem túnicas viris, mas sedas coloridas, joias elaboradas e penteados cada vez mais femininos. Máximo passou a ser visto em público vestindo trajes que lembravam mais uma dama nobre do que um príncipe herdeiro. Os senadores e cortesãos ficavam inquietos, mas ninguém ousava contradizer Maximino. As aparições públicas do jovem tornavam-se cada vez mais inquietantes e sentado muito próximo do pai, tocado e acariciado como se fosse um objeto ornamental. Preso nessa gaiola dourada, Máximo começou a mostrar sinais de dissociação, o olhar perdido, gestos vazios, como se tivesse aprendido a se ausentar mentalmente de seu próprio corpo para suportar a humilhação. A corte murmurava em silêncio. O que parecia proteção paternal transformou-se em uma obsessão patológica. E logo essa obsessão daria um passo tão extremo que toda Roma estremeceria. O ano de 237 marcou o auge da loucura imperial. Enquanto o império sangrava em rebeliões e guerras, Maximino tomou uma decisão que ninguém poderia prever. Diante do Senado de Roma, em suas vestes imperiais, anunciou que iria se casar. Por um momento, os senadores respiraram aliviados e pensaram que o bárbaro finalmente escolheria uma esposa adequada, capaz de garantir a continuidade da dinastia. Mas então ele revelou a identidade de sua noiva. Não era uma princesa estrangeira, nem uma nobre romana. Era seu próprio filho, Maximus, agora totalmente feminilizado e apresentado como a Bela Máxima. O silêncio foi absoluto. As paredes de mármore do Senado pareciam devolver o eco de suas palavras, como uma lembrança da blasfêmia a qual haviam acabado de assistir. Maximus apareceu coberto por um véu branco, vestido com uma estola nupcial bordada em pérolas e ouro. Seu olhar estava perdido e, embora lágrimas corressem pelo seu rosto, não ousava resistir. O senador Cornélio Balbo, um velho de mais de 70 anos, foi o único que teve coragem de levantar a voz. César, exclamou, o que propões é incesto, sacrilégio e uma traição às leis dos deuses. Sua coragem durou apenas alguns segundos. Maximino atravessou a sala com a rapidez de uma fera e, diante dos olhos horrorizados de todos, estrangulou o senador com as próprias mãos. O corpo sem vida caiu a seus pés. Mas alguém se opõe? Perguntou o imperador, ainda com as mãos manchadas de sangue. Ninguém respondeu. O casamento realizou-se no dia seguinte, no Templo de Vênus e Roma, lugar sagrado para os romanos. Mas em vez de alegria, havia silêncio por toda a cidade. As ruas estavam vazias, as casas trancadas. O povo preferiu se enclausurar a presenciar o que considerava uma profanação absoluta. O pontífice, obrigado sob ameaça de morte, celebrou um ritual vazio, cujas palavras soavam como zombaria à União Imperial. Naquele dia, Roma percebeu que Maximino não era apenas um tirano, mas um homem capaz de arrastar todo o império para dentro de sua obsessão pessoal. E a reação que viria seria implacável. A notícia do matrimônio sacrílego espalhou-se pelo Império Romano como um fogo incontrolável. O que começou como um ato privado de loucura transformou-se em uma crise que ameaçava os alicerces da civilização. Em Roma, o Senado fervia em silêncio. Homens que por décadas haviam sido inimigos políticos encontraram um terreno comum no absoluto horror diante do imperador. Em reuniões secretas, começaram a discutir o impensável, depor Maximino, mesmo que isso significasse desafiar o exército.
As mulheres da elite, guardiãs das tradições familiares, também reagiram. As matronas romanas organizaram um boicote silencioso, recusaram-se a comparecer a banquetes, cerimônias e atos imperiais. Pela ausência delas, os festejos do imperador tornaram-se espetáculos vazios, sem alma. O povo simples reagiu com medo e desprezo. Nos mercados e nas termas, o nome de Maximino deixou de ser pronunciado em voz alta e passou a ser sussurrado, com indignação. As mães advertiam seus filhos, usando seu exemplo como um aviso sobre o preço da corrupção moral. Os sacerdotes foram ainda mais claros. O Colégio dos Pontífices declarou que o matrimônio havia rompido o Pax Deorum, a paz com os deuses. Os auspícios, sinais divinos extraídos dos sacrifícios, começaram a mostrar presságios sombrios. Roma estava espiritualmente contaminada. Mas o golpe mais duro para Maximino veio do exército. Os soldados, criados no culto da honra masculina, não podiam aceitar um comandante que tomava o próprio filho como esposa. Os centuriões, espinha dorsal das legiões, começaram a murmurar abertamente que o imperador havia perdido sua virtus. Alguns desertaram, outros recusavam-se a olhar para Maximus durante as cerimônias militares. A imagem do herdeiro, vestido de mulher ao lado do imperador em conselhos de guerra, era insuportável para aqueles que haviam jurado defender Roma com o próprio sangue. Nas províncias, os governadores aproveitaram a oportunidade. Na Espanha, Marco Cláudio Pupieno declarou que não reconheceria a autoridade de um imperador que violara as leis dos deuses e dos homens. Na Gália, as legiões começaram a discutir a necessidade de um novo líder. E no Oriente, onde a família e a tradição eram sagradas, a repulsa foi total. O sacrilégio de Maximino unira Roma como poucas vezes em sua história. Senadores, soldados, plebeus, sacerdotes e governadores concordavam: um imperador que desafia as leis naturais e divinas não pode continuar governando. Todo o império se preparava para a rebelião. A faísca final acendeu-se na primavera de 238 d.C. Apenas 2 meses após o matrimônio sacrílego, as legiões que antes haviam aclamado Maximino começaram a dar sinais de desagregação. O estupim ocorreu em um conselho de guerra no acampamento imperial de Aquileia. Maximino havia convocado seus generais para planejar a resposta diante das crescentes revoltas. Mas, como provocação aberta, insistiu que sua esposa imperial, ou seu filho Maximus, vestido com véu e estola, presidisse a reunião a seu lado. O silêncio dentro da tenda era insuportável. Então, um homem decidiu falar. Marco Pupieno Máximo, general experiente com mais de 40 anos de serviço, levantou-se e declarou: não reconheço uma mulher neste conselho de guerra. E não reconheço como imperador um homem que perdeu toda a honra viril. As palavras caíram como um raio. Maximino, furioso, ordenou sua execução imediata. Mas desta vez algo mudou. Os soldados encarregados de cumprir a ordem recusaram-se. Ninguém se moveu. O ar estava carregado até que os centuriões, com voz firme, proclamaram o impensável e não obedeceriam mais a Maximino. O acampamento entrou em rebelião. Os estandartes, símbolos da lealdade imperial, foram derrubados. As legiões declararam que não seguiriam um imperador corrupto e proclamaram Pupieno e Balbino como novos líderes. Pela primeira vez na história de Roma, um imperador não era derrubado pela ambição de outro general, mas pela rejeição moral de suas próprias tropas. Em Roma, a notícia acendeu um incêndio. O Senado, fortalecido pelo levante militar, declarou Maximino oficialmente inimigo do Estado. As províncias aderiram em massa, os governadores romperam sua lealdade e as cidades começaram a se preparar para qualquer ataque do tirano. Encurralado, Maximino tomou uma decisão tão desesperada quanto imprudente: se Roma não o queria como imperador, então Roma arderia em sua fúria. Condenado pelo Senado, abandonado por grande parte das províncias e questionado até por suas próprias legiões, Maximino tomou a decisão que selaria seu destino. Jurou que, se Roma o rejeitasse, a cidade seria destruída por sua mão. Ordenou que as tropas que ainda lhe eram fiéis marchassem sobre a capital e se preparassem para saqueá-la sem piedade. Mas mesmo nesse último ato de desafio, o poder do imperador começou a ruir. À medida que avançava pela Itália, as deserções se multiplicavam.
Homens que antes o temiam começaram a abandoná-lo na escuridão da noite. Outros se recusaram a marchar, murmurando que já não seguiam um homem, mas um monstro que havia ofendido tanto aos deuses quanto aos homens. O clímax chegou em 10 de maio de 238 d.C., perto de Aquileia. Durante a noite, um grupo de pretorianos, liderados pelo centurião Gaiusário, invadiu a tenda imperial. A cena que encontraram parecia uma paródia grotesca da intimidade conjugal, e Maximino dormia ao lado de Máximo, ambos vestidos com trajes nupciais. A execução foi rápida e simbólica. Os soldados decapitaram o imperador com a mesma espada que ele tantas vezes havia usado para exterminar seus inimigos. Sua cabeça foi enviada a Roma como prova de sua morte, exibida no Fórum e depois lançada no Tibre, como se a própria cidade desejasse purificar-se de sua memória. O destino de Máximo, no entanto, foi ainda mais trágico. Libertado das correntes físicas do pai, descobriu que as psicológicas eram inquebráveis. Sua identidade havia sido destruída de forma tão profunda que já não conseguia se reconhecer nem como homem, nem como herdeiro. Os cronistas relatam que passou seus últimos dias em completa confusão e acabou se lançando nu da janela de um palácio, numa tentativa desesperada de recuperar a única coisa que lhe restava, sua dignidade perdida. Assim terminou a história de Maximino, o Trácio, e de seu filho Máximo. Não com glória, mas com vergonha. Não com a grandeza imperial, mas com a tragédia de um poder sem limites, que destruiu tanto o tirano quanto o seu próprio sangue. A queda de Maximino, o Trácio, e a tragédia de seu filho Máximo são mais que um capítulo perturbador nos anais de Roma. São um lembrete eterno do que acontece quando o poder não encontra limites. Um império que tolerou imperadores cruéis, violentos e até excêntricos não pôde aceitar a transgressão suprema da destruição dos laços mais sagrados, os da família e da dignidade humana. Maximino acreditava que a força bruta o tornaria invencível. Mas esqueceu que nem espadas, nem legiões podem sustentar um líder que trai os valores fundamentais de seu povo. E seu filho, vítima presa nesse delírio, nos recorda que certas feridas, sais da identidade, da dignidade da alma, são tão profundas que nenhum triunfo, salvação ou fim pode apagá-las. No fundo, esta história é um aviso que ecoa pelos séculos: o poder absoluto não apenas corrompe, também destrói. Pode transformar um soldado em tirano, um pai em carrasco e um herdeiro em uma sombra de si mesmo. E você, o que acha? Roma reagiu tarde demais aos excessos de Maximino, ou era inevitável que alguém tão brutal tivesse esse fim? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas reflitam sobre os limites do poder e a fragilidade da existência humana. E lembre-se, a história não fala apenas do passado. Ela também adverte sobre o nosso presente.